Muito bem, então vamos seguindo aqui no nosso curso de desenvolvimento e programação. Então a gente vai ver agora um conceito bem legal, que é uma das bases aí que você usa muito na programação, que é a parte de estrutura condicional. E para isso a gente vai ver alguns operadores diferentes aí, são os operadores condicionais. A gente viu lá os operadores de comparação e a gente tem também os operadores condicionais, tá? Então, para a gente seguir aqui, eu vou fechar esse projeto, essa solução. Então, vou lá no Close Solution e a gente vai criar aqui um novo projeto, tá? Então, vamos lá, Create New Project. A gente está utilizando a console por enquanto, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, estrutura condicional. Vai ser o nosso terceiro projeto. Então, peço para ele gerar aqui, criar a aplicação e aguardo ele criar para a gente. Criou já aqui bonitinho. Então, ele já tem o nosso Hello World. Então, de cara, já vamos compilar a aplicação, só para ver se está tudo certo. Ele fez certinho. Dá um Ctrl F5 para rodar a aplicação sem debug, que agora você já sabe o que é. E ele aparece o Hello World para a gente aqui. Show! Então, antes da gente entrar no detalhe da estrutura condicional, vamos ver esses operadores aí condicionais, tá? Vamos dar uma olhadinha neles agora. Então, meus operadores condicionais são esses três. Vamos entender eles certinho. Tem um operador que eu chamo de E, ele vem do inglês lá de AND. Tem o OR, que vem do inglês OR. E tem o NOT, que é de negação, né? Então, como é que eu represento aqui no C# esse E? Ele é representado por dois E comerciais, tá? Então, esse é o operador que eu utilizo. Para o OR, você vai usar essas duas barras. E o operador de negação, você usa o exclamação. Beleza? E o que significa eles? Significa que quando você tiver uma condição para você avaliar, quando você usa o E, significa que você vai avaliar mais de uma condição. Então, do que a gente viu até agora, lá, utilizando os operadores de comparação, a gente avaliava um valor é maior do que o outro e basicamente ele retornava se era verdadeiro ou falso. O que a gente vai ter agora é uma condição, igual é maior ou igual a um valor, e aí eu posso ter mais uma condição, que eu também vou validar. E aí eu uso esses operadores junto, complementares, o E e o OU. Mas eles têm uma diferença entre eles. A diferença é que o E, para ele poder retornar verdadeiro, para ele retornar aqui ok, sim, as duas condições apresentadas precisam ser verdade. Então, se uma delas não for verdadeiro, então ele vai retornar falso, tá? Então, se for falso e verdadeiro, ele retorna falso. Se for verdadeiro, falso, ele retorna falso. Se os dois for verdadeiro, aí sim ele vai retornar verdadeiro para a gente, tá bom? Então, as duas condições, eu estou falando duas, mas poderiam ser 3, 4, 5, pode ser N condições. Todas precisam ser verdadeiras para ele passar aqui. Já o ou, se você olhar ou um ou outro, isso quer dizer que pelo menos uma das condições precisa ser verdadeira para que ele retorne true, para que seja verdadeiro. Então, se eu tiver falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso também vai retornar verdadeiro. Agora, se eu tiver os dois falsos, aí ele vai retornar falso para a gente, tá? E o último de negação, ele vai funcionar assim. Eu tenho um resultado e ele vai inverter esse resultado. Então, se o meu resultado for verdadeiro e eu tiver negação, então ele vai inverter, então vai dar falso. Se o meu resultado for falso, ele vai inverter e o resultado vai ser verdadeiro, tá? Então vamos fazer alguns exercícios aqui só para a gente validar esse conceito rapidinho. Muito bem, então vamos lá. Eu montei aqui alguns exercícios. Eu vou usar a anotação aqui em inglês, tá? Para a gente se já ir acostumando. Então vamos chegar nos resultados aí. Vamos validar, vamos ver se você também vai acertando, para a gente firmar o conceito. Então, o AND é o primeiro operador do exercício aqui. Então, a lógica dele é: eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso. Então, o primeiro desafio aqui, ó, V e F. O resultado vai ser falso, porque eu tenho um falso aqui. Segundo exercício, F e V, ele vai retornar, tcharam, F também, muito bem. Eu tenho o terceiro aqui, V e V, o resultado vai ser verdadeiro. O F é de falso e V de verdadeiro, tá? Não sei se comentei, mas acho que você entendeu a ideia aí, né? Então vamos lá para o nosso exercício aqui de OR, o OR.
Então, o OR, ele tem que ser pelo menos uma das condições, tem que ser verdadeira para ele retornar verdadeiro para a gente, tá? Então, se eu tenho F ou F, o resultado vai ser F. Ele tem aqui F ou V. Então, F ou V, ele vai retornar para a gente o verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro ou falso, ele vai retornar verdadeiro também. Quando ele tem aqui, ó, not V, o not é a negação. Então, se ele está falando que é verdadeiro, eu vou inverter ele com a negação, então ele vai retornar falso. Eu tenho aqui not F, então o meu resultado aqui, ó, ele vai inverter o falso, vai retornar verdadeiro. Beleza? Agora vamos para os mais complicadinhos, as perguntas que vão valer R$1 milhão. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, primeiro eu vou resolver o que tiver dentro do parênteses, tá? Então, a gente vai fazer, ó, V e F. V e F, pela regra, segundo a regra aqui do AND, ele tem que ter as duas condições para dar V. Uma delas é falsa. Então, meu resultado vai ser F, falso. Só que eu tenho aqui a negação, então eu tenho que inverter. Então, isso aqui vai dar F, negando o resultado vai dar verdadeiro. Boa. Vamos para esse daqui agora, ó. Esse aqui, ó, não está entre parênteses, então eu vou fazer a negação do meu primeiro elemento aqui, ó. Então, não F vai dar verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro pra gente. Esse aqui, ó, tem um parênteses, então eu vou resolver primeiro o que está aqui dentro, tá? Só que eu tenho aqui, ó, eu tenho o AND OR, certo? Então, só para não confundir, eu teria que resolver o AND primeiro. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar mais um parênteses, só para não confundir, tá? Na hora de fazer exercício, para simplificar, para gente combinar o jogo. E aí não confunde na hora de resolver. Então, primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, tá? Então, o not fica para depois. Só que eu tenho mais um parênteses dentro, então eu vou resolver esse daqui primeiro, tá? Então, V e F vai retornar F. Beleza. Então, eu vou ficar com F ou F vai retornar F, falso. Só que eu vou inverter ele com not, a negação. Então, meu resultado aqui também vai dar verdadeiro. Beleza. Tá certo? Ó, então, aqui é só pra gente quebrar o gelo com esses operadores malucos aqui. Verdadeiro, falso. Ele é o nosso retorno. E aí, quando eu tenho o AND ou o OR. E aí, só lembrando, ó, vou colocar aqui embaixo. O nosso AND, a gente vai representar ele por coisas comerciais. O nosso OR, a gente vai representar ele pelas duas barras. E o nosso NOT, ele é representado pela exclamação, que faz a negação. Beleza? Então a gente vai fazer alguns exercícios agora na prática com o C#. Vamos lá.